O livro de Provérbios, né? No capítulo de número 4, a gente vai do 10 até o 19, preste bastante atenção. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e eu fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho. Não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Nós vamos ler o verso 18 e 19 juntos. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Sabemos que o livro de Provérbios trabalha paralelismos que impedem de que muitas vezes nós façamos movimentos que vão além de 2 versículos, né? Você sabe disso. Às vezes 2 versículos, os de cima não tem nada a ver com o que vem, com o que vai. Nesse caso aqui existe um trecho um pouquinho mais conectado. O que a gente encontra do 10 até o 19 são conexões com ideias bem próximas, como caminho, verdade, vereda, justiça, e eles não estão soltos aqui. Eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão em Provérbios, observando um fato que é conhecido por todos nós. Não existe imparcialidade quando alguém está falando sobre algo. Mas a partir destes domingos que começaram semana passada, eu também gostaria de proporcionar aos irmãos aqui reflexões sobre aspectos que são ligados à nossa cotidianidade, à nossa esfera relacional com o mundo secular, se podemos dizer dessa forma. Eu acho que todo mundo aqui sabe que há 2 semanas atrás, o ex-presidente Lula, que estava sob condenação e obviamente nem poderia ser, por exemplo, eleito ou poderia ser votável, né? Ele tinha ficha suja. Há 2 semanas atrás, o ministro do STF, Fachin, ele tomou uma decisão monocrática que muita gente ficou bem assustado, né? Ele cancelou, eu não vou usar as melhores terminologias, tá? Certamente Tamires, o Euler usariam terminologias melhores do que as que eu vou usar, mas ele cancelou o julgamento, as condenações que estavam sob o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estava buscando informações sobre isso em termos de estimativa e acredita-se que, se as provas forem reaproveitadas para um novo julgamento, nas melhores expectativas, esse julgamento vai acontecer entre 2023 e 2026. Ou seja, o ex-presidente Lula, ele está elegível hoje e possivelmente esse cenário não vai mudar até as eleições, caso ele se candidate. A gente também não pode especular que isso venha a acontecer ou tenha que acontecer, né? A gente pode dizer que, enfim. O que acontece dentro desse caso, para que você possa entender de que modo nos cabe a reflexão, que é importante. Lula foi julgado em Curitiba pelo ex-juiz Sérgio Moro, você sabe disso, é notório. Todavia, ele deveria ter sido julgado de acordo com a comarca correta, ou em Brasília ou em São Paulo, devido a trâmites que não foram para nós tão claros naquela época, né? A gente talvez estava tão no afã, né, do herói Sérgio Moro, né? Alguns de nós achávamos até que ele era crente. Como pode um homem desse não ser crente, né? Pois é, os irmãos estão rindo, mas é uma verdade.
a gente não estava tão a par dos movimentos relacionados ao processo. Então, o Moro, considerado naquele período um herói nacional, ele foi o juiz que julgou o Lula, ele atraiu esse processo, né? ele recebe esse processo lá, ele foi o juiz que foi usado na Lava Jato para mais condenações, para mais implicações de condenações de pessoas corruptas nesse período, né? Principalmente políticos. E naquele tempo onde o Lula foi julgado e condenado, vocês lembram, era próximas eleições. Então, se o Lula, por exemplo, ele tivesse elegível, talvez a história não fosse a mesma, talvez o presidente Jair Bolsonaro não fosse eleito presidente se ele estivesse disponível para ser candidato. Então, o desenvolvimento do processo ele foi errôneo e ele levou o ministro Edson Fachin há 2 semanas atrás, e aí a gente pode entrar em outros aspectos importantes, há 2 semanas atrás, a cancelar todo esse processo e anulá-lo, né, de forma plena. Deste modo, o juiz Sérgio Moro sai ileso de qualquer perspectiva negativa, dificilmente ele seria ou será condenado a alguma implicação, e também o ex-presidente Lula sai ileso, os dois saem pelos cantos, né? E aí, conversando com a irmã Tamires, ela me falou que isso foi uma jogada muito interessante do ponto de vista político, né? Porque você deixa o Moro quieto e você deixa o Lula quieto. O Moro está em silêncio, como vocês viram, não fala nada, né? Aspectos importantes. Ao suspender a condenação do ex-presidente Lula, isso não significa que ele não é um criminoso. Os dados, os indícios apontam de que o ex-presidente Lula foi um agente extremamente conectado a todas as relações que envolvem o Petrolão, que envolvem todos esses movimentos políticos. Tem também o triplex no Guarujá, os benefícios recebidos por empreiteiras. As provas não são fracas, as provas são realmente extremamente evidentes. Porém, o processo não foi conduzido de maneira correta. E aí, irmãos, onde eu quero talvez tirar com os irmãos considerações sobre isso em termos de reflexão. Por quê? Se e parece que Lula culpado das coisas que lhe foram creditadas, o processo não ter sido legitimamente ordenado levou a estar livre hoje. A figura do juiz Sérgio Moro, que era ovacionada, hoje é uma figura dúbia, para não dizer em alguns núcleos até mesmo execrada. Essa processualidade me fez fazer considerações acerca de aspectos que para nós cristãos são muito importantes quando a gente está lidando com verdade, com justiça, não somente aquela que opera do lado de fora da nossa cercania, mas também as realidades que nós às vezes achamos que tudo bem, o que importa é que o certo foi visto, o que foi alcançado foi de propósito, todo mundo se deu bem, não importa o meio disso ter acontecido. Eu gostaria de pensar com vocês, principalmente no verso de número 18 do capítulo 4, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Aqui nós temos o justo como alguém que promove a verdade em esclarecimento crescente em relação à mesma verdade. O justo não usa um atalho para que aquilo que seja correto seja feito. Eu já vi até mesmo em igrejas, movimentos políticos tão fortes, que você fala assim, meu Deus, mas isso não podia acontecer no nosso meio. Mas acontece, às vezes o que é injusto prevalece em face de um benefício maior. Lembra muito a máxima atribuída a Maquiavel, né? Parece que os fins querem justificar os meios, ou seja, vamos olhando para fora, vamos prender o Lula, ele é culpado, não vamos prender ele de qualquer jeito, a gente vai prender ele com qualquer tipo de lacuna processual, ou se ninguém vê que a gente está processando ele errado, o importante é que o Lula foi preso. Para o justo não, para o justo
O meio e o fim são importantes. A verdade não pode estar apenas no fato de que você precisa ser punido pelo que você fez, mas o modo como isso acontece faz toda a diferença para os justos. A vereda dos justos é crescente, é processualmente cada vez mais clara. Então, para os justos, não existem atalhos para o bem, não existem atalhos para coisas boas acontecerem. Nós não devemos, de forma alguma, usar caminhos escusos para alcançar benefícios para quem quer que seja. Para os cristãos, os fins não justificam os meios. Para um cristão, estando lá naquela repartição pública e talvez ciente do que estava acontecendo, ele precisava erguer a mão e falar: não vou participar disso, eu não vou participar disso. Mas ele não é culpado? É. Ele não é um criminoso? É. Mas o modo como nós estamos lidando com isso vai levar lá na frente a nós mesmos sermos declarados culpados. Então o cristão precisa ter a compreensão de que a justiça que Deus coloca em nossas vidas não tem atalhos. Deus não trabalha com o fim, justificam os meios. A mentira processual que envolve esse caso veio à tona e ofusca as mentiras do Lula e de tudo que ele fez. É engraçado, né? Porque isso não anula o que o ex-presidente fez, isso não tira ele não fica bonzinho, ele não fica bom, mas o que acontece é que nós acabamos ficando com um cenário onde a corrupção está dos dois lados, e aí você tem falhas em ambos os casos. Eu gostaria de lembrar para vocês de que quando nós estamos falando das nossas justiças, dos nossos modos de julgar, nós precisamos sempre lembrar de Isaías, no capítulo 64, verso 6, onde diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É basicamente isso aqui no verso 19, os ímpios nem sabem que tropeçam. Então nós não somos dos que creem que a justiça pode ser feita a qualquer custo. Diga a verdade sempre. Dizer a verdade sempre fez Jesus ir para a cruz. Aquilo que Pilatos perguntou para ele é: você veio fazer o quê? É para isso mesmo eu venho ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então, diga a verdade sempre. Nunca procure dizer meias verdades, omissões, quando a verdade deve ser dita, são mentiras. Crentes não devem se pautar em mentiras para trabalhar, estudar, alcançar um objetivo relacional, por exemplo. Quero namorar com aquele rapaz, com aquela moça, eu vou alcançar, eu vou dar um jeito, uma curva, ninguém vai ver o que eu estou fazendo, quando eu for ver eu já tenho alguns passos a favor. Ou então eu vou alcançar aquele emprego, eu vou tentar impressionar o meu chefe, eu vou chegar primeiro do que aquele cara que impressiona ele. Não tem nenhum problema, né, pastor? De eu fazer o que o outro fazia, porque o importante é que eu estou fazendo e o que está no seu coração. Tentar de repente jogar alguém para o canto para alcançar um objetivo de trabalho, de estudo, não ajudar alguém que se você ajudar, você sabe que vai dar 3 passos na sua frente. Você sabe que vai mais que você. Às vezes nós podemos não querer ajudar pessoas que a gente sabe claramente que se ajudar ela cresce mais do que a gente. E aí a gente fala: não é isso, né? Eu tenho que sustentar minha família, não posso deixar todo mundo tomar frente também. As nossas justificativas para o bem precisam estar de acordo com a verdade. No caso que nós estamos apontando, todo mundo está errado. Todo mundo está errado. Você vê que o juiz Sérgio Moro, por forçar o julgamento em Curitiba, estava errado, forçaram a aceitar. Vocês procurem a Tamires para ver qual é acho que era incapacidade que foi a palavra que você citou, alguma coisa. Incompetência, né? Não compete a Curitiba e aquele juizado de Curitiba julgar o Lula, mas vamos julgar o Lula, que a gente tem que botar o Lula na cadeia, né? O Moro, ele, por não agir segundo o rigor da lei, apontando o julgamento para Curitiba, trouxe condições a partir do apoio popular também. Esse papo da voz do povo, a voz de Deus, isso aí é balela, grita Barrabás.
Lula é corrupto e mentiroso. Afundou o Brasil em várias tramas de corrupção e dizem, né, alguns da área da economia, de que a corrupção e os desvios na Petrobras não são igualáveis a nenhum esquema de corrupção dos tempos modernos. Nada que aconteceu de modo mais recente em nossa história se compara aos desvios da Petrobras. Nós muitas vezes investimos, né, em super-heróis, e a gente quer que eles vençam para nós, mas só Jesus Cristo é justo o suficiente para que tenhamos a admiração que devemos ter em relação à justiça de Deus. Admiramos homens admiráveis, mas para aí, eles também são homens como nós. Um dia, todos nós compareceremos ante o tribunal de Deus. Lula, Fachin, Moro. Por que ele botou agora, né? Por que o Edson Fachin pôs agora, se isso já era sabido desde antes? Gente, é estranho. Tem política hoje gerindo todo esse processo de uma maneira que não pode ser negada. Não que não houvesse antes, mas o STF, né, o Supremo, ele é o bastião da Constituição, ele defende a lei, ele guarda a lei. Então imagine que não tem neutralidade nenhuma. Isso foi colocado agora porque isso dá o tempo certo do Lula poder concorrer ou apoiar, enfim. Então, Moro errou, Lula errou, o STF errou, está todo mundo mentindo um pouco e falando verdades um pouco, e essa misturada toda deu no que deu. Nós precisamos ser aqueles que começam falando a verdade, continuam falando a verdade e completam ao alvorecer da verdade. Nós precisamos ser aqueles que abraçam a verdade em todas as instâncias, não apenas em alguns processos da vida. Isso vai nos custar como custou ao Senhor: a cruz, a indiferença social, a distância com os objetivos que as pessoas gostam de alcançar, por meios escusos ou estranhos. Precisamos hoje refletir, de acordo com as Escrituras, que o que aconteceu com o nosso país, está acontecendo, não é nada mais, nada menos do que tentar fazer a justiça a qualquer custo, a partir da própria injustiça. Eu e você compareceremos diante do tribunal de Cristo. Não vai haver apelação, não vai haver como subtrair algumas coisas. Deus lê pensamentos, ações e intenções, e tudo está patente aos seus olhos. Eu gostaria de orar com você neste momento e refletir se o modo como eu e você buscamos fazer as coisas está correto, se o processo que damos às nossas escolhas, ele está claro a todas as coisas, podemos falar deles inclusive, nós não omitimos, amém? Oremos.